Pessoal, bom dia. Dando continuidade ao nosso curso de eletricista, vamos para mais uma aula super importante para você que quer ganhar o seu certificado do curso de eletricista aqui no canal da Universidade da Elétrica. Assista mais uma aula. Uma aula onde eu dei uma introdução, né? O que vem a ser baixa tensão para corrente alternada, tensões até 1000 volts é considerado pela NBR 5410 em corrente alternada é considerado baixa tensão. Vocês podem consultar a aula lá no canal do YouTube. Então, o que estabelece a NBR 5410? Qual é o objetivo dela? Ela estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas, animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Então o que foca a 5410? Foca na garantia da segurança das pessoas, dos animais, o funcionamento da instalação e a conservação dos bens. Para isso, essa 5410, ela traz as questões relativas à proteção de choques elétricos, a questão do aterramento, os esquemas de aterramento, dimensionamento correto para disjuntores e condutores. Ela apresenta também os ensaios necessários em uma instalação elétrica, né? Então, ela traz todo o modelo para projeto elétrico, para ensaios, para esquemas de aterramento e outros itens, com vista sempre para garantir a segurança das pessoas, animais e o próprio bom funcionamento das instalações elétricas. Bom, outro ponto importante a gente comentar é as definições que existem na NBR 5410, que eu trago para vocês algumas definições, o item 3 da NBR de 2004, que define o que é um componente de uma instalação elétrica. O que é um componente de uma instalação elétrica? Componente de uma instalação elétrica, pessoal, é o termo que nós usamos para que possamos designar itens da instalação. Dependendo do contexto, vocês podem encarar esses itens como o quê? Como os materiais da instalação, os acessórios, os dispositivos, os instrumentos, equipamento de geração, transmissão e armazenamento e distribuição da energia, da eletricidade. Máquinas elétricas podem ser consideradas como componentes. Partes da instalação elétrica, por exemplo, as linhas elétricas. Aí as linhas elétricas nós temos os condutores elétricos, as linhas pré-fabricadas, que são o busway. Então, o que é um componente elétrico de uma instalação segundo a NBR 5410? É o termo que é usado para designar itens da instalação. Pode ser um gerador, como vocês estão vendo aqui, um gerador. Pode ser as tomadas, pode ser os disjuntores, pode ser os instrumentos utilizados nas medições, os condutores, né? Então, esse é o conceito de componentes, de componente de uma instalação elétrica, né? Como sendo itens para designar a instalação elétrica. Outro conceito importante também que eu trago para vocês é a definição, segundo a NBR 5410, no item 3, quadro de distribuição principal. Esse quadro de distribuição principal é o primeiro quadro após a entrada na energia na edificação, né? Naturalmente, o termo ele é aplicado, né, a todo o quadro de distribuição que seja o único em uma edificação. Então, a gente tem conceito de quadro de distribuição segundo a NBR 5410. Aí eu trago esse exemplo aí para vocês de quadro de distribuição. Outro termo e definição
da NBR 5410 é o que a gente chama de elemento condutivo ou parte condutiva. Elemento ou parte condutiva de material condutor pertencente ou não à instalação, mas que não é destinada normalmente a conduzir corrente elétrica. Por exemplo, a carcaça de um equipamento. A carcaça do ar-condicionado é um elemento condutivo ou parte condutiva, não é? Que é um material condutor pertencente ou não à instalação, mas que sua função não é destinada normalmente a conduzir corrente elétrica. Por exemplo, as massas dos equipamentos. Outro conceito importante trazido da NBR 5410 é a proteção básica. O que é proteção básica? A proteção básica é o meio destinado a impedir contato com as partes vivas perigosas em condições normais. O que é a proteção básica? Aquela proteção que você dá aos meios necessários para impedir o contato em partes vivas perigosas. Proteção supletiva, meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos, quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Então, veja bem, aqui é a proteção básica, essa supletiva. A supletiva, ela protege contra choques, né, por contato indireto. Por quê? Porque ela é um meio destinado à proteção contra choques quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Essa carcaça, por exemplo, tornando acidentalmente viva, a proteção supletiva faz essa definição. E a proteção básica é aquela que você protege os condutores vivos, né, contra contatos diretos ali em condições normais. Outra definição, que é a definição do dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, não é? O dispositivo à corrente residual, ou dispositivo diferencial, ou dispositivo DR, né? É um dispositivo de seccionamento mecânico ou associação de dispositivos que são destinados a provocar a abertura de contatos quando a corrente diferencial residual vai atingir um valor dado em condições específicas. Aí faz a proteção contra contato, né, direto ou indireto nas partes vivas. Outro conceito muito importante é o conceito da SELV, SELV, que vem do inglês Separated Extra-Low Voltage. Então, é um sistema de extra baixa tensão que ele é eletricamente separado da Terra, de outros sistemas, e de tal modo que qualquer ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. E o outro é a PELV, PELV, não é? É um sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da Terra, mas que ele, o que a gente chama? Que ele preenche de modo equivalente todos os requisitos de um SELV. Essas definições são definições do item 3 da NBR 5410 que eu apresento nessa aula dos conceitos fundamentais. Continuando ainda nas definições, vem uma definição importante na NBR 5410
que é a definição relativa à equipotencialização, que é um procedimento que consiste em você interligar ou fazer a interligação de elementos específicos, visando obter a equipotencialidade necessária para fins desejados. Por extensão, a própria rede de elementos interligados resultante. A equipotencialização, na verdade, ela é um recurso que é usado para proteção contra choques elétricos e também na proteção contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Uma determinada equipotencialização, pessoal, ela pode ser satisfatória para a proteção contra choques elétricos, mas insuficiente sob o ponto de vista da proteção contra perturbações eletromagnéticas. Então, esse é o conceito da equipotencialização, né, que é o recurso de colocar todo mundo no mesmo potencial, com vistas a proteger contra choques elétricos e também proteger contra sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Outro conceito importante da NBR 5410 é o barramento de equipotencialização principal, conhecido como BEP. Um barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização principal. Isso está no item detalhado no item 6421. Então, o barramento de equipotencialização, todos os pontos, ou seja, de equipotencialização, chegam até esse barramento e esse barramento faz a equipotencialização geral, levando até o subsistema de aterramento. Tem também o barramento de equipotencialização suplementar ou barramento de equipotencialização local, que ele é chamado de BEL. É um barramento destinado a servir de vias de interligação de todos os elementos incluíveis numa equipotencialização suplementar ou equipotencialização local. Então, o BEP é uma caixinha, né? É uma caixa, o BEP é uma caixinha ligada ao sistema de aterramento, né? Ao subsistema de aterramento, que ele serve de via de equipotencialização para todos os sistemas metálicos que não teoricamente, em condições normais, não eram para conduzir corrente. Então, a equipotencialização tem a função de proteger contra choques elétricos e proteger contra sobretensões e perturbações magnéticas. Bom, agora vamos aos conceitos fundamentais da NBR 5410. Os conceitos fundamentais, os fundamentos, né, na verdade, os princípios fundamentais da NBR 5410, eu vou descrever para vocês, porque são através desses princípios fundamentais que toda norma é elaborada. Um dos princípios fundamentais, vamos começar aqui, é o princípio da proteção contra choques elétricos. É previsto na NBR 5410 esse princípio de proteção contra choques elétricos. Outro princípio fundamental é a proteção contra efeitos térmicos na instalação elétrica. Outro princípio também muito importante é o princípio de proteção contra sobrecorrentes. Então, princípio contra sobrecorrentes. Está aqui. Outro princípio importante é com o princípio de sobretensões. Então, é estabelecido na norma esse princípio e como efetuar essa proteção. Depois, a gente tem outro princípio fundamental, que é o seccionamento da instalação elétrica. Outro princípio também muito importante, que deve ser previsto nas instalações elétricas, é o desligamento de emergência. Seguindo nessa linha aqui, temos outros princípios, que é o princípio da independência da instalação elétrica. Outro princípio, que é a prevenção dos efeitos danosos ou indesejados na minha instalação. E
a verificação de uma instalação elétrica antes da sua entrada em operação. Outro princípio fundamental também é o princípio da acessibilidade dos componentes da instalação elétrica, né? Então, todos esses princípios, assim como o último princípio que eu relato nessa linha aqui, que é o princípio da qualificação profissional. Todos esses princípios nós estaremos apresentando e verificando a definição de cada um deles. E depois, em outras aulas futuras, nós vamos explorar item por item desse diagrama. Qual é o objetivo dos princípios fundamentais? Vocês podem observar que todos têm como objetivo final garantir a segurança das pessoas e animais e o funcionamento adequado da instalação elétrica, garantindo a conservação também dos bens. Então, o objetivo comum de todos os princípios fundamentais apresentados aqui é atingir esse ponto central, garantir a segurança das pessoas, dos animais, né, garantir o funcionamento da instalação e a conservação dos bens. Então, é importante que seu projeto elétrico, sua manutenção, né, ela siga as recomendações, ou seja, sigam os princípios estabelecidos pela NBR 5410. Aí você vai garantir o seu objetivo, que é a segurança das pessoas, dos animais e o próprio funcionamento da instalação. Bom, o primeiro princípio, vamos descrever a sua função. O primeiro princípio é a proteção contra choques elétricos. As pessoas devem ser, a norma estabelece e define que as pessoas devem ser protegidas contra choques elétricos, seja o risco associado a contato acidental com a parte viva, perigosa, né? Ou seja, as falhas que possam colocar uma massa de equipamento acidentalmente sob tensão, né? Aqui é o contato, proteção contra contato indireto e contra contato direto e indireto, né? Quando você toca numa massa acidentalmente, quando você toca numa parte viva. Então, esse princípio fundamental, nós vamos explorar esse princípio em uma única aula, né? Aqui eu estou definindo o princípio, estabelecendo os conceitos e qual a função desse princípio. Outro princípio é a proteção contra os efeitos térmicos. O que é esse princípio? A proteção elétrica, ela deve ser concebida e constituída de maneira a excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamáveis devido a temperaturas elevadas ou arcos voltaicos ou arcos elétricos, né? Além disso, em serviço normal, uma instalação elétrica não deve haver riscos de queimaduras, né, para as pessoas e animais. Então, esse princípio é um princípio que ele visa também dar a segurança das pessoas no tocante aos riscos de queimaduras para as pessoas e animais na instalação elétrica em serviço normal. Então, aqui tem uma tabela também extraída, né? Temperaturas máximas em serviço normal das partes acessíveis de componente ou de componentes da instalação, né? Que nós vimos e definimos anteriormente. Por exemplo, partes acessíveis, né? Alavancas, volantes ou punhos de dispositivos de manobra, previstas para serem tocadas, mas não empunhadas, não destinadas a serem tocadas em serviço normal, né? Aí aqui a gente vem o material das partes acessíveis, metálico, não metálico, sempre, metálico, não metálico, metálico, não metálico. Aqui tem as temperaturas máximas, né? O metálico 55, o não metálico 65 graus. Então aqui é o princípio fundamental da proteção contra os efeitos térmicos. É um princípio importante
e muito bem detalhado na NBR 5410, que faremos isso pontualmente, item por item. Outro ponto importante, outro princípio da norma, é a proteção contra sobrecorrentes. Então, as pessoas, os animais e os bens, né, eles devem ser, obviamente, protegidos contra os efeitos negativos de temperaturas, né, ou solicitações eletromecânicas excessivas, né, que resultam de sobrecorrentes, né, e que os condutores vivos possam ser submetidos. Os condutores vivos, eles devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático, proteção contra sobrecarga e proteção contra curto-circuito. Então, esse princípio fundamental de proteção contra sobrecorrente é definido na norma e estabelecido como se deve fazer essa proteção, através de disjuntores, né, de fusíveis e outros elementos de seccionamento. Outro princípio fundamental da NBR é a proteção contra sobretensões. Então, ela estabelece que as pessoas, os animais e os bens, eles devem ser protegidos contra as consequências prejudiciais de ocorrências que possam resultar em sobretensões, como faltas entre partes vivas de circuitos sob diferentes tensões e os fenômenos atmosféricos e manobras. Então, aqui a norma trata sobre os dispositivos de proteção contra surto, trata também dos supressores, né, de surto, né? Então, essa parte é a parte na norma que trata, né, o conceito fundamental, né, o princípio fundamental de proteção contra sobretensões. Outro princípio, também muito importante, é o princípio do seccionamento. Ele estabelece esse princípio que a alimentação da instalação elétrica, de seus circuitos e de seus equipamentos deve poder ser seccionada para fins de manutenção. Bom, gente, isso a gente nos projetos que nós desenvolvemos, nós temos que colocar vários disjuntores com o objetivo de facilitar a manutenção, né? E verificação e localização de defeitos de reparo. Então, desde a entrada de energia, nós podemos colocar uma chave seccionadora, um exemplo aqui do que vem a ser esse seccionamento e qual o objetivo. É garantir, né, que seja possível seccionar uma instalação elétrica com vista à localização de defeitos e reparos e com a finalidade, né, de você efetuar uma manutenção adequada. Outro princípio, esse princípio é o princípio de desligamento de emergência. Quando você tem uma situação de emergência, tem um botão para você apertar na sua edificação, que esse botão, você apertando, desliga todo o sistema elétrico, né? Sempre que forem previstas situações de perigo, né, em que se faça necessário desenergizar um circuito. Devem ser providos de dispositivos de desligamento de emergência, que eles são facilmente identificáveis e rapidamente manobráveis, né? Por exemplo, fica na guarita, um ponto lá onde o porteiro, quando detecta uma situação de emergência, que haja necessidade do desligamento, ele aperta esse botão. Isso também muito bem definido, esse conceito fundamental, muito bem definido e muito bem explorado na NBR 5410. Outro ponto importante é o ponto relacionado com a prevenção de efeitos danosos ou indesejáveis nas instalações. Né? Então, a gente estabelece aqui que na seleção dos componentes devem ser levados em consideração os efeitos danosos, indesejáveis, né? Que o componente possa apresentar, né, em serviço normal, né, incluindo as próprias manobras. Bom, entre as características e os fenômenos
suscetíveis de gerar perturbações, podemos destacar a preocupação na correção do fator de potência, as correntes iniciais, né, que são correntes elevadas ou de energização, o desequilíbrio das fases, a norma trata desse desequilíbrio, e as harmônicas, também tratada na NBR. Então, a NBR preocupa com esses itens estabelecidos. Fator de potência, as correntes iniciais, o desequilíbrio de fase e as harmônicas. E outro elemento importante, também, outro princípio fundamental, é a independência da instalação elétrica. O que é essa independência da instalação elétrica? A instalação elétrica ela deve ser concebida e construída livre de qualquer influência mútua que possa prejudicar ou que possa ser prejudicial entre a instalação elétrica e as não elétricas, né? Então, existem, né, necessidades que devem ser observadas quando nós estamos falando da independência das instalações elétricas, tratado no item da NBR 5410 como princípio fundamental e bem explorado nessa norma. Ok, pessoal? Agora, outro ponto importante, ele é bem visível, né? Que é a situação da acessibilidade dos componentes. A acessibilidade dos componentes. Os componentes da instalação, eles devem ser acessíveis, né? Não podem ser escondidos aquele componente, né? Então, eles devem ser acessíveis, né? E devem ser dispostos de modo a permitir espaço suficiente, tanto para a instalação inicial quanto para a substituição posterior das partes, bem como acessibilidade para fins de operação, manutenção e verificação. Né? O que a gente observa muito é que esse princípio fundamental da NBR 5410, muitas das instalações a gente observa que não é atendido. Isso aqui é um exemplo, né? Você pode observar que o quadro elétrico ele está atrás desse quadro, não é? Para ficar bem detalhado, né? A casa, o que foi feito? Foi colocado um quadro para tampar o meu quadro elétrico. Isso é uma falta de acessibilidade dos componentes. Outro aqui, um exemplo clássico, é um quadro elétrico instalado dentro do armário da cozinha. Na verdade, foi feito um armário planejado e nesse armário planejado escolheu o espaço onde estava o quadro elétrico para não perder o espaço, colocou o quadro elétrico dentro do armário. Então, isso é um princípio que lesa o princípio da acessibilidade dos componentes elétricos, conforme é estabelecido pela NBR 5410, né? Bem como esse princípio, ele lesa a acessibilidade para fins de operação, verificação e manutenção. Outro princípio muito importante também, muitas das instalações não atentam a esse princípio. Qual é esse princípio? É o princípio fundamental da verificação da instalação. As instalações elétricas, elas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua entrada em funcionamento. Bem como após cada reforma que você faça na sua instalação, né, com objetivo, com vistas a assegurar que elas foram executadas de acordo com a norma 5410. Então, é importante, isso aqui, gente, é lei fundamental da NBR 5410. A norma estabelece o princípio da verificação da instalação. Aí os ensaios, a verificação são munidas de ensaios, de inspeções. Aí eu tenho aqui exemplos de instrumentos. O ensaio de termografia, ele permite avaliar as questões de aquecimento por sobrecarga, né? Então, toda a instalação elétrica ela deve ser inspecionada antes de entrar em operação, sendo ela reforma ou não. E outro princípio fundamental da NBR 5410, e o último princípio dessa aula, é a qualificação profissional. Isso é muito importante.
Aí esse princípio ele estabelece que o projeto, a execução, a verificação e a manutenção das instalações elétricas, elas devem ser confiadas somente às pessoas qualificadas a conceber e executar trabalhos em conformidade com a nossa norma, que é a 5410. Então, pessoal, todos os princípios apresentados nessa aula de hoje, esses princípios, ao decorrer do ano, eles serão explorados e apresentados em aulas isoladas e separadas, né? Na verdade, aulas separadas para vocês, tratando dos itens da norma que falam de cada um dos princípios apresentados nessa aula inicial. Um abraço a todos e boa aula. Essa aula ela foi concebida e construída fazendo uso da norma NBR 5410 de instalações elétricas de baixa tensão. Um abraço a todos, né? E continue observando no canal as próximas aulas da NBR 5410.